tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre chord melody, mais especificamente falar para iniciantes. Então, se você é um iniciante em chord melody, quer entender como que isso funciona, quer começar a dar os seus primeiros passos para fazer os seus arranjos de chord melody, esse vídeo é para você. E eu não quero aqui nesse vídeo te dar um arranjo de chord melody que eu fiz para você decorar. Em vez disso, eu quero te mostrar o que está por trás dos arranjos de chord melody, de modo que ao final desse vídeo você consiga compreender o que está por trás desse chord melody aqui, ó. Se você quiser ir direto para o arranjo, não quer entender nada de como se constrói o arranjo, você só quer tocar, você pode ir direto para o minuto 21 desse vídeo. Agora, se você quiser entender por trás das câmeras de como se constrói o arranjo, aí você fica aqui e assiste a aula toda. E para quem está bem no começo, quer entender o que é chord melody, eu vou explicar aqui. O que é chord melody? É uma melodia de acordes, ou seja, em vez de você tocar a melodia só com as notas, você vai tocar com acorde. Cada nota da melodia você vai colocar um acorde. Então, ok? E aí, pensando nisso, você só tem duas opções. Ou essa nota da melodia, ela faz parte do acorde, ela é uma nota que está dentro do acorde, ou ela não está dentro do acorde, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre como você harmonizar uma nota da melodia que está dentro do acorde. E como é que você faz isso? Sabendo as inversões dos acordes, mais especificamente as inversões das tétrades. Então, se eu tenho, por exemplo, um acorde como esse aqui, que tem 1, 3, 5, 7, se eu souber as inversões, cada uma das inversões vai ter uma nota diferente desse acorde na ponta, ou seja, na nota mais aguda, ou seja, na melodia. Mas então qual é o momento certo para você começar a aprender chord melody? Se você não quer reproduzir só o que os outros fazem. Depois que você já tem o pré-requisito. Tudo bem. E quais são os pré-requisitos? Saber os acordes tétrades e suas inversões no instrumento e saber, obviamente, bem os intervalos para você não ficar perdido aí onde é que está a sétima, onde é que está a terça. E você precisa saber as formações de acorde mais comuns, né? A combinação de intervalos mais comuns, que são 3. 1, 3, 5, 7, para tétrade, né? 1, 5, 7, 3 e 1, 7, 3, 5. Tá? Esses três são os mais comuns. Isso aqui na prática fica assim, ó. Por exemplo, 1, 5, 1, 3, 5, 7, né? Na sequência. Então, se eu pegar o Dó aqui, eu tenho 1, 3, 5, 7. Esse aqui, começando na sexta corda, no grave, ele é um pouco mais complicado de fazer, dependendo da forma. Tá? Esse aqui é o mais complicado de fazer, porque ele é mais aberto. Engraçado é que o fechado é o aberto, né? Aí o fechado nos intervalos, ou seja, na sequência 1, 3, 5, 7 aqui no instrumento fica super difícil de fazer em alguns momentos. Então você tem esse aqui, eu posso organizar isso também partindo da quinta corda. Então, por exemplo, partindo dessa aqui eu tenho 1, 3, 5, 7. Esse aqui é bem comum. E partindo da quarta corda também, 1, 3, 5, 7. Também tenho essa forma aqui de fazer. E aí eu posso variar a terça, a sétima. Então, por exemplo, eu tenho esse acorde aqui. A sétima está aqui. Se eu fizer isso, já é sétima menor, né? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, aí eu mexi na terça, então já é menor 7. Posso fazer todas aquelas variações que você pode fazer com as tétrades. Além do 1, 3, 5, 7, você também tem o 1, 5, 7, 3. Então, por exemplo, se eu começar da sexta corda, eu tenho aqui, ó, 1, 5, por exemplo, se eu for fazer um acorde de sétima maior, né? Então, eu tenho 1, 5, 7, 3. Tem essa forma aqui. E, obviamente, também posso mexer na sétima, posso mexer na terça, e vou tendo aqui as qualidades de acorde. Posso fazer isso aqui também partindo da quinta corda. Aí eu teria 1, 5, 7, 7 se for sétima maior, 1, 5, 7, 3. Né? E se for
da quarta corda, a mesma coisa, 1, 5, 7, 3. Por isso que aqui eu preciso que, se você quiser estudar acorde melody, você precisa conhecer os intervalos para você conseguir formar esses acordes. Além disso, também tem a última forma, que é 1, 7, 3, 5. Então, por exemplo, 1, 7, 3, 5. Eu também posso fazer partindo da quinta. 1, 7, 3, 5. Não consigo fazer isso partindo da quarta, porque vai faltar corda aqui, né? Eu não consigo dar esse salto tão grande, porque nesse 1, 7, 3, 5 eu pulo uma corda do baixo para a próxima nota aqui, que é o tenor. Uma vez que você entendeu isso, aí você só precisa saber aqui quais são as... por exemplo, do 1, 3, 5, 7, eu vou colocar só esse aqui na ordem, porque a mesma coisa que vai acontecer aqui vai acontecer com as outras combinações de intervalos. Por exemplo, essa terça eu posso mexer na terça, pode ser terça menor. A quinta, ela pode subir, pode ficar quinta aumentada, ou ela pode descer, pode ficar quinta diminuta. A sétima pode descer duas vezes, ela pode ser sétima menor e pode descer de novo para sétima diminuta, né? Que seria algo assim. E aqui eu vou ter as principais... combinando esses intervalos, essas modificações aqui, eu vou ter os principais acordes de tétrades. E as principais tétrades são essas aqui, ó. Você tem 1, 3, 5, 7, você tem um acorde de sétima maior, no tom que você quiser. Se você cair a sétima, você tem um acorde com sétima. Se você cair, depois que caiu a sétima, você cai a terça, você tem um menor 7. Se depois você cai a quinta também, você tem um meio diminuto. E se você cai a sétima de novo, você tem um diminuto. Que aqui eu escrevi meio diminuto duas vezes, mas na verdade é assim, diminuto. Olha só como é que fica isso aqui na prática. Exemplo, vou pegar esse acorde aqui, ó, tá? Esse aqui é 1, 5, 7, 3. 1, 5, 7, 3. Esse aqui é o sétima maior. Como você sabe agora onde estão os intervalos, 1, 5, 7, 3, se eu cair, por exemplo, a sétima que está aqui, ele vira um acorde com sétima. Então, esse aqui era um Ré com sétima maior, vira um Ré com sétima. Agora, se eu cair a terça, ele vira Ré menor 7. Depois, se você cair a quinta, ele vira meio diminuto. E se você cair a sétima de novo, ele vira diminuto. Se você fizer nessa ordem, você vai sempre descendo uma e você tem todos os cinco principais, as cinco principais tétrades, né? Então, ó, sétima maior, sétima, menor 7, meio diminuto, diminuto. E depois disso, se você quiser, você ainda tem aqui mais duas tétrades que também podem aparecer, que é a sétima maior e quinta aumentada e menor sétima maior. Que esses dois, o truque é você pegar aqui, ó, o acorde de sétima maior. Pega o acorde de sétima maior. Se você subir a quinta, você tem o acorde de sétima maior e quinta aumentada. Voltei para o lugar. Se você, em vez de subir a quinta, você descer a terça, você tem um acorde menor com sétima maior. Em relação às inversões, porque aqui só o estado fundamental, né? Agora, se você quiser trabalhar com as inversões, fazer as inversões, é simples. Pega um desses acordes, por exemplo, 1, 3, 5, 7, tá? Se eu quiser esse acorde na primeira inversão, cada uma dessas notas vai subir para a próxima nota do acorde. Ou seja, depois do 1 vem o 3, depois do 3 vem o 5, depois do 5 vem o 7, depois do 7 vem o 1 de novo. Então, se eu quiser esse acorde na primeira inversão, ou seja, com a terça no baixo, o 1 sobe para o 3, o 3 sobe para o 5, o 5 sobe para o 7 e o 7 sobe para o 1. Se eu quiser aqui a segunda inversão, o 3 vira 5, o 5 vira 7, o 7 vira 1 e o 1 vira 3. E se eu quiser, o 5 vira 7, o 7 vira 1, o 1 vira 3 e o 3 vira 5. Se eu fizer de novo isso, inverter de novo, eu vou chegar no acorde, no estado fundamental de novo. Na prática, isso fica assim. Exemplo desse acorde aqui, ó. Dó com sétima maior. Esse aqui está na formação 1, 5, 7, 3. Tanto faz. Podia estar na 1, 7, 3, 5. Tanto faz. Podia ser um acorde meio diminuto. Isso vale para todos, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse acorde, vai ver os intervalos 1, 5, 7, 3. Cada uma dessas vozes, dessas notas do acorde, vai subir para a próxima nota do acorde, cada uma na sua respectiva voz. Então, por exemplo, a primeira grave aqui é o 1. O 1 vai virar 3, então vai vir para cá, ó. Tudo na mesma corda, tá? Ó.
vai vir para o 3. O 5 vai vir para o 7. Vai vir para cá. Então vai guardando, ó. Tenho essas duas aqui. Agora, o 7 vai subir para o 1. Vai estar aqui. E o 3 que está aqui vai subir para o 5. E aí eu vou formar esse acorde. Esse aqui é a primeira inversão exatamente deste acorde. Cada uma das notas subiu uma voz do acorde. E depois, para você fazer a segunda inversão, é a mesma coisa. Você pega essa primeira inversão e sobe de novo, ou se quiser, pega o estado fundamental e sobe 2 vezes, né? Mas acho que é mais fácil pegar aqui da primeira inversão, né? Que aí você sobe uma de cada uma da primeira inversão, você vai ter a segunda inversão, e se você fizer de novo, você tem um acorde com a sétima no baixo, que é a terceira inversão, e se fizer de novo, tem um acorde no estado fundamental novamente. Agora aqui um recado muito importante, tá? Você precisa decorar esses voicings, tá? Não existe uma lógica que fica fácil e na hora você faz. Não, você decora esses voicings. Eu sei quais são as inversões dos acordes. Então eu sei que esse aqui está aqui, eu sei que a segunda inversão dele está aqui, a terceira inversão está aqui, eu sei que esse acorde, se eu quiser inverter, ele está aqui, se eu quiser inverter ele de novo, ele está aqui, e assim por diante. O meio diminuto, se eu tenho esse acorde aqui, a primeira inversão dele está aqui, a segunda inversão dele está aqui, entendeu? Você precisa saber as inversões, você precisa decorar essas inversões. Quais são os acordes que você precisa inverter, aprender a inverter? Esses acordes que eu mostrei anteriormente, o acorde sétima maior, 7, menor 7, meio diminuto e diminuto, pelo menos. E aí, se você ainda quiser avançar mais, você vai também estudar as inversões do acorde sétima maior e quinta aumentada e o acorde menor 7, menor com sétima maior. E se você quiser ver esse assunto com mais detalhes, você pode comprar o curso DNA da improvisação. Você só vai pagar R$10 e vai ter acesso a todo esse material. O link está aqui na descrição desse vídeo. Aí você vai vir aqui, ó. Tem todos esses módulos aqui para você estudar, são mais de 528 aulas hoje. E você vem aqui embaixo nos módulos extras, tem 4 módulos extras. O módulo 3 é o Morfologia dos Acordes. Você vai clicar aqui e você vai vir a aula. Viu aqui todos os... E você vai, ainda faço uma mágica aqui, essa mágica eu não vou te contar como é que eu faço para sair de um vídeo com barba ou tudo sem barba. E aí você vai aprender aqui, ó, os acordes desde as tríades, pegar bem do básico, depois eu vou avançando para tétrades, inversões das tétrades, acordes com nota de tensão, como formar um acorde com mais de uma tensão, acorde com corda solta. Tem um curso aqui completo de como você aprender todos esses voicings. Quanto tempo vai levar para você decorar todos esses voicings? Isso é uma pergunta que eu ouço muito. Pô, quanto tempo demora esse negócio aí? Olha, é mais fácil a gente fazer uma conta para a gente ter muito mais clareza disso. Preste atenção. Ó, eu estou levando em consideração aqui, não estou levando nem em consideração o 1357, porque muitos voicings do 1357 não são utilizados, né, por causa da abertura, muito difícil. Alguns sim, tá? Mas estou levando mais em consideração esses dois aqui, 1573 e 1735. 1573 você pode fazer com o baixo na sexta, na quinta e na quarta corda, tá? E o 1735 só dá para fazer na sexta e na quinta, porque na quarta, como a gente viu, não cabe. Então são 5 digitações. Você tem um acorde no estado fundamental mais 3 inversões, então são 4 acordes, tá? E você tem 7 qualidades: maior, menor, meio diminuto, etc. Então são 5 vezes 4 vezes 7, são 140 voicings. Colocando lá os principais desse 1357, depois são na sequência cerrada, bota aí os 150 voicings que você vai precisar saber no seu instrumento. Bom, 150 voicings, se você pegar 10 voicings por dia, você vai levar 15 dias para pegar todos os voicings. Aí depois você continua repetindo até você decorar. É claro, gente, esse aqui é o número de voicings que você precisa saber assim, para estar no nível iniciante. Tem muito mais que você pode saber. Você pode aprender os acordes quartais, acordes em outros tipos de drops. Você pode aprender os acordes com notas de tensão, 13, 13ª, etc. e tal. Então, o que acontece? Sabendo as tétrades
e as suas inversões, você já está pronto, você já vai saber harmonizar qualquer nota da melodia que faça parte dos acordes. E, por exemplo, se eu tiver aqui um Ré menor, se eu faço esse Ré menor aqui, a ponta está na terça menor. Então, se a melodia estiver na terça menor, eu posso usar esse voicing aqui. Mas, por exemplo, se a melodia estiver na fundamental, eu posso usar esse aqui, que é com a sétima no baixo, inversão. Aí eu volto para cá, eu tenho terça na ponta. Se eu fizer a primeira inversão com a terça no baixo, eu tenho a quinta na ponta do acorde, da melodia. E eu ainda posso ter o acorde com a quinta no baixo, que eu tenho o que aqui? Eu tenho a sétima na melodia. Agora, e se a nota da melodia não pertencer ao acorde? O que eu faço? Aí eu vou usar 4 técnicas, tá? E essas 4 técnicas, para preencher essas notas, que essas 4 técnicas são o acorde diminuto, dominante, diatônico ou cromático. Então vamos lá. Vou pegar uma melodia aqui. Pensa que está tocando um Ré menor, estou em Dó maior. Aí está tocando um Ré menor e eu vou tocar. Essa é a melodia. Ré, mi, fá, sol, lá. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que analisar essa melodia, quais são as notas que já pertencem ao Ré menor. Então, Ré pertence ao acorde. O Mi, não. O Fá, sim. O Sol, não. E o Lá, sim. Então, para essas notas que já pertencem ao acorde Ré menor, eu vou usar uma das inversões cuja ponta é essa nota que eu quero. Então, por exemplo, para ter um Ré menor com a ponta no Ré, eu vou fazer ele aqui com a sétima no baixo. Tá? Depois eu tenho o Mi, que é uma nota que não pertence ao Ré menor, que o Ré menor é Ré, Fá, Lá, Dó. Depois eu vou ter o Fá, que é uma nota que pertence ao Ré menor, que eu posso fazer esse voicing aqui, ou seja, o acorde no estado fundamental, porque aí a ponta é o Ré menor. Perdão, a ponta é o Fá. Depois eu tenho o Sol, que também não pertence ao Ré menor, e depois eu tenho o Lá, que eu posso fazer uma outra inversão do Ré menor, no caso aqui com a terça no baixo, de modo que eu tenha a ponta no Lá. Com isso eu já tenho. Agora é só harmonizar essas duas notas que não pertencem a um acorde de Ré menor. E como é que eu posso fazer isso? Diminuto, dominante, diatônico e cromático. Começando com diminuto. As notas estranhas ao acorde são Mi e Sol, correto? Então eu vou fazer um diminuto, é simples. Eu vou fazer um diminuto que a ponta é o Mi. E vou fazer um diminuto que a ponta é o Sol. E as outras notas você já sabe que você vai usar as inversões de Ré menor. Então vai ficar assim. Ok? A segunda opção é você fazer isso com o dominante, ou seja, se o acorde é Ré menor, o dominante é Lá7. E eu vou fazer o Lá7, aí vou usar as inversões também, para fazer com que eu tenha um Lá7 no Mi e no Sol. Usando as inversões, vou usar um acorde, um voicing de Lá7, para que eu tenha ponta no Mi e no Sol. E as outras notas, Ré, Fá e Lá, que são notas do acorde Ré menor, vão se manter nas inversões de Ré menor. Então, para o Mi, eu vou fazer o Lá7 com a terça no baixo aqui, ó. E para o Sol, eu vou fazer o mesmo Lá7 com a quinta no baixo. E aí vai ficar assim. Agora, se eu quiser fazer o diatônico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar o acorde da frente e vou copiar ele voltando uma nota. De cada uma das notas eu vou voltar dentro da escala diatonicamente para encontrar um voicing para o Mi. E no caso aqui, para esse, eu vou voltar também para encontrar um voicing para o Sol. Então, para esse acorde, se eu voltar todo mundo diatonicamente, eu encontro esse voicing aqui, do primeiro grau. E aqui, que é o Ré menor na primeira inversão, se eu voltar todo mundo, eu vou encontrar quem? O Ré menor não é o segundo grau? Olha aqui que interessante. Aqui não era o Ré menor? Eu voltei, ele é o segundo grau. Eu voltei, todo mundo, encontrei o primeiro grau na primeira inversão. Aqui também não é o Ré menor, só que agora ele está com a terça no baixo. Se eu voltar todo mundo, eu vou encontrar o Dó maior de novo, só que agora com a terça no baixo também. Então vai ficar assim, ó. O Mi eu vou fazer esse e para o Sol eu vou fazer esse. Vou fazer no Mi o Dó com sétima maior no estado fundamental e para o Sol eu vou fazer o mesmo Dó com sétima maior, mas agora
com a terça no baixo. E o Ré, o Fá e o Lá continuam nas inversões de Ré menor. Vai ficar assim. Ok? E o cromático, ele precisa de uma condição importante que é o movimento cromático. Então, só dá para fazer se for por semitom. Então, por exemplo, Ré, do Mi para o Fá eu consigo fazer porque é semitom. Agora, o Sol para o Lá eu não vou conseguir porque é tom. Então, esse Sol para o Lá eu vou ter que escolher uma das opções, por exemplo, diminuto. Tudo bem. E esse aqui que é cromático, que é movimento de semitom, como é que é o cromático? Eu vejo o próximo acorde da frente e copio ele cromaticamente para trás. Ah, mas aí vai sair fora do campo harmônico. Não tem problema. Esse aqui é um movimento cromático, tá? E aí vai soar assim, ó. E aqui a gente usou todas as técnicas para harmonizar essa pequena melodia. Vamos para o arranjo que eu fiz aqui, esse pequeno... Na verdade, aqui o que eu fiz foi o seguinte, foi uma pequena... A primeira parte do When You Wish Upon a Star, né? Que é esse aqui. E a gente vai harmonizar e a primeira parte vai ficar assim, ó. Bom, tem muito para falar aqui. Vamos começar devagar, tá? Os primeiros acordes aqui. Ó, aqui é importante entender, para começo de conversa, que qual é a harmonia que está acontecendo aqui. É um Dó com sétima maior, um Dó, Bora. Aqui vai entrar um Lá7, Ti, Ré menor, Dó, Ti. Depois eu vou, depois eu vou fazer Sol 7, Tari, Tari, Pô. Aqui tem um Dó diminuto seguido de um Dó maior, sétima maior, sexta, tá? Essa é a primeira linha aqui. Então a harmonia sendo essa, a gente começa a analisar, ó, o Dó. A melodia faz Sol, Sol. Esses dois acordes aqui, eles pertencem ao Dó, depois vai virar Lá7. Então esse Sol, Sol, são duas notas do acorde. Se são duas notas do acorde, você vai harmonizar com voicings cuja ponta é uma dessas notas. E por esse Sol, como ele está muito grave, eu vou fazer só essa tríade aqui, ó. Depois o outro Sol, eu posso fazer um outro voicing de Dó maior com a ponta no Sol. Aí, eu resolvi essa parte aqui do Dó. Quando vem o Lá7, a melodia faz Fá, Mi. Esse Fá é um B13 desse Lá7. E como esse B13 é muito característico, eu harmonizei esse Fá como o Lá7 B13. E deixei o diminuto para o Mi, que é a quinta do acorde. Tá? E aí ficou assim, ó. Lá7, B13, ou seja, aqui está o Lá7, eu só peguei a quinta dele e subi para a quinta aumentada, B13. E depois esse Mi, eu vou fazer um diminuto, ó. Tá? Avançando, a gente vem agora para o Ré menor. O Ré menor vai ser Dó sustenido, Ré, Lá. Opa, peraí. Esse Dó sustenido é uma nota estranha ao acorde, tá? E o Ré, Lá, tá? Para quem não consegue acompanhar a partitura, não tem problema porque está escrito aqui embaixo a tablatura, tá? Então, ó, Ré, Dó sustenido, Ré, Lá. O Ré e o Lá são duas notas do acorde. Então, nessas duas notas do acorde aqui, eu vou harmonizar com o Ré menor, utilizando as inversões, e esse Dó sustenido eu vou utilizar um acorde diminuto. Então vai ficar aqui, ó, diminuto com a ponta no Dó sustenido, e depois eu vou fazer Ré, que é o acorde
sétima no baixo, e depois eu vou fazer aquele mesmo acorde que estava aqui, ó, que a gente fez no exemplo anterior, só fiz aqui na quarta corda para ficar mais pertinho, porque aí eu tenho a minha ponta no Lá. Então ficou até aqui então do início, ó, Dó, agora vai entrar o Lá7, diminuto, diminuto de novo, cercando aqui a nota do acorde de Ré menor, vindo para a ponta no Lá, ok? Depois disso, a gente vem para o Sol7, que vai ser... A melodia então faz Si, Lá, Sol. Ou seja, o Si é nota do acorde, o Si também e o Sol também. Só esse acorde aqui que não é nota do acorde de Sol7. Então o que eu vou fazer? Eu vou harmonizar o Si e o Sol com voices de Sol. Então o Si, como ele está muito grave, eu fiz só aqui a fundamental, a sétima e a terça, mas eu poderia colocar a quinta também aqui, ó, tá? Se eu quisesse. Só coloquei assim essas três, que já está muito grave. Depois o outro Si agudo, eu fiz um voicing de Sol 7, que a ponta está no Si. Agora, para esse Lá, eu vou fazer uma passagem diatônica, ó. Eu peguei todas essas notas aqui e desci. E depois eu fiz um outro Sol 7 agora, uma outra inversão com a ponta no Sol, que no caso aqui foi o Sol com baixo na sétima, que ficou. E aí agora a gente vem para... Ou seja, ele vem Fá sustenido, Sol, Dó. O Sol e o Dó pertencem ao Dó com sétima maior. E o Fá sustenido pertence ao Dó diminuto. Ou seja, esse Fá sustenido, na verdade, aqui eu poderia escrever ele como Sol bemol. Esse acorde aqui ele é cheio de enarmonias, né? O acorde diminuto. Então, esse Fá sustenido eu posso simplesmente fazer um acorde diminuto com a ponta nele, que a própria harmonia já original já sugere, e depois eu venho com o Sol. Eu posso fazer um acorde de Dó com sétima maior com a ponta no Sol, e depois um acorde de Dó com sétima maior com a ponta no Dó, que aqui seria um acorde com a sétima no baixo, para eu ter a ponta no Dó. Só que aqui já vai uma dica, tá? Quando você tem um acorde de sétima maior e você quer colocar a ponta na tônica, ou você substitui a sétima, porque aí se você tiver a sétima no baixo, eu acho que esse som, eu não curto muito esse som. Claro, você pode fazer, mas uma opção, porque fica um pouco dissonante demais, pelo menos para o meu gosto. Se você achar legal, você pode usar, mas se você também não sentir que esse acorde não cai tão bem como eu sinto, uma outra opção para quando você tiver um acorde maior, um sétima maior, ou qualquer acorde maior, né? Com sétima maior ou com sexta, que você quiser a ponta no 1, você pode fazer um acorde quartal, que é o que eu fiz aqui. Você pega a nota que você quer e vem subindo quartas justas, né? Vem, no caso, descendo, né? Descendo na partitura e subindo na guitarra. Você tem esse voicing aqui, que soa muito bem. Então fica... Então até aqui, do início, eu tenho... Agora... Agora, onde é que você vai cair nesse caminho aí? Onde é que você vai escorregar? Se você, por exemplo, não sabe as inversões, aí você vai ter que desbravar isso aí tudo sozinho. Você provavelmente não vai ter paciência para fazer isso. Talvez você já deve ter tentado algumas vezes e deve ter percebido isso. Que é difícil você criar uma rotina de estudos de modo a você conseguir inserir isso aí na sua vida. Aí, nesse caso, eu te convido a você mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp para você falar comigo. Caso você queira a minha ajuda, você quer que eu te ajude nisso?
eu consigo te ajudar nisso através do DNA personal, que é o quê? É um atendimento exatamente para te ajudar a criar essa rotina. Porque isso não é uma coisa simples, você já deve ter aí comprado vários cursos e talvez você tenha esses cursos aí engavetados e não consegue usar. Por quê? Porque não é uma questão do conteúdo. Esse conteúdo aqui, por exemplo, que você está tendo aqui agora é um conteúdo muito bom, mas que talvez você não vai conseguir utilizar isso, não vai conseguir colocar isso na prática por falta de rotina. Tiago, eu não tenho tempo para estudar. O DNA personal é exatamente para quem não tem tempo. O DNA da improvisação está lá. Você paga R$10, você tem acesso a 500 e mais de 500 aulas. Então, você tem mais de 500 aulas para você desbravar lá. Você vai precisar de tempo para fazer. Agora, se você fala, eu não tenho tempo, aí você precisa do DNA personal, porque aqui eu vou direcionar você exatamente para aquilo que você precisa no tempo que você tem. Você não perde tempo, você só vai lá e faz aquilo que você precisa fazer. Agora, na segunda linha aqui do nosso arranjo, a gente tem vamos lá. Esse próximo compasso aqui, como é que fica a harmonia? A harmonia fica Mi menor, 7, tiri, até aqui, ó. Depois esses outros aqui vão ser Mi bemol diminuto, tiri. Vamos ver esse compasso aqui primeiro. Vai ficar. Bom, essas duas notas aqui, o que acontece, ó? O acorde é Mi menor, então de cara eu vou fazer um Mi menor numa inversão, que eu estou fazendo com a quinta no baixo aqui, e aí a ponta tá no Ré, tá? Depois, o Dó, eu poderia fazer um diminuto, mas não soa tão bem, nem sempre vai soar tão bem, né? Então aqui, o que acontece? O Mi menor é o terceiro grau da tonalidade aqui, que é Dó maior. Esse terceiro grau, ele tem a mesma função do primeiro, então eu posso substituir ele pelo primeiro. Então, não existe lugar melhor para substituir o terceiro pelo primeiro do que um lugar onde a ponta é o 1. E aí, lembra daquele acorde quartal? Estou repetindo ele aqui. Então, ó. Tá? Aí depois, quando vem o Mi bemol diminuto, esse Mi bemol diminuto, eu vou fazer uma jogada aqui que é já um pouco mais avançada, mas que é necessário nesse momento, tá? Esse vídeo aqui não dá para explicar também todos os detalhes, mas o que acontece? Em alguns momentos, fazer um diminuto para preparar para um outro diminuto soa muito pesado, soa muito dissonante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o diminuto, só que em vez de fazer o que eu fiz? Eu fiz com essa forma aqui, ó. Só que eu joguei para baixo, ele ficou assim. Agora eu substituo isso aqui por uma pestana. E aí, aqui eu vou aproveitar e vou colocar uma tensão. Por quê? No acorde diminuto, cada nota do acorde diminuto tem uma tensão um tom acima. Então eu aproveitei para fazer isso, ó. Que aí eu uso o mesmo voicing e ele não fica tão pesado. Então ficou. Agora a gente vai para o próximo compasso, tá? Que é, aqui vai ser Ré menor, depois Sol 7. Aí, ó, aqui é Sol, Fá. O Sol não pertence ao Ré menor, o Fá pertence. Esse Sol aqui eu poderia harmonizar como um dominante, como um diminuto, por exemplo. Mas eu que não quis, mas poderia. Eu achei que esse aqui ficou mais suave. Eu gostei mais desse aqui. Aí já é um pouco mais de ter um pouco mais de experiência para fazer isso. Então, por exemplo, aqui em vez de fazer o diminuto, que a regra diz que eu poderia fazer, eu fiz o próprio acorde, só mudando essa nota aqui. O acorde fica bem suave, a passagem. Tá? E depois, o Sol 7, o que acontece nesse Sol 7? Ó, o Mi é uma nota estranha ao acorde e o Ré é uma nota do acorde Sol 7, que é a quinta. Então aqui eu harmonizei como um acorde, um voicing de Sol 7, tá? E nesse aqui eu coloquei um diminuto. Ó, então ficou assim. Diminuto no Mi
e o Ré eu harmonizei com o Sol 7. Então ficou até aqui, ó. Tá? Agora a gente vai para a parte final, que é, eu vou fazer aqui um Ré menor, Sol 7, e aqui seria um Dó, tá? Só que como a ponta é Dó, o que eu aproveitei para fazer? Fiz uma malandragem aqui, que esse Dó, eu fiz ele virar sétima maior, e aí resultou em um Ré bemol com sétima maior, e eu coloquei esse acorde com a quinta no baixo, e aí depois eu resolvo todas as vozes, eu desço as vozes e deixo essa aqui parada, tendo um Dó maior com baixo em Sol. Olha só, e essas duas aqui não tenho muito o que fazer, porque só tem nota do acorde. Aqui é uma nota do acorde, harmonizei com um Ré menor, um voicing com a ponta na nota do acorde, na nota da melodia, e aqui a mesma coisa. E aí vai ficar assim. Ré menor com a ponta no Lá, Sol com a ponta no Si. E agora, em vez de fazer Dó, de graça eu fiz Dó e fiz essa nota virar sétima maior. E depois eu desço todo mundo. Esses macetes aqui, aqui é melhor fazer isso do que aquilo, aqui o acorde diminuto de passagem não vai soar tão bem, isso é uma coisa que vem com a prática, vem com como diz, né, horas de voo. Você vai se acostumando a fazer, você vai se acostumando a lidar com esse tipo de técnica, né? É uma analogia que eu faço, por exemplo, você estava lá na escola e você aprendeu técnicas para escrever uma redação para passar no Enem. Mas aí, se você sabe as técnicas para escrever uma boa redação, não garante que você vai tirar a nota máxima no Enem na prova de redação. Por quê? Porque você aí depois precisa de vivência, de bagagem para fazer uma prova aí para escrever uma boa redação, escrever um bom texto. Então, porque isso não é igual matemática, né? Que 2 e 2 dá 4. É uma coisa que envolve interpretação, envolve criação, é arte isso aqui. Então, por conta disso, é até difícil você colocar tudo isso num curso online, porque você não sabe como que essa informação está chegando para outra pessoa do outro lado. Então, quando, por exemplo, se você quiser realmente ganhar isso aqui, você precisa saber as técnicas que eu estou te mostrando aqui, e você precisa de alguém para te orientar, para você fazer tarefas e você mandar essas tarefas serem corrigidas, para que eu possa, por exemplo, se você quiser a minha ajuda, por exemplo, no DNA personal, eu posso fazer isso com você, você vai fazer e eu vou direcionar o que você precisa. Eu quero ficar bom em chord melody, tudo bem. Então você manda, vou te passar as tarefas, faça esse chord melody. Agora pega essa melodia, faz o chord melody. Aí você vai fazer e de repente eu vou falar assim, cara, esse caminho aqui não é o melhor. Esse aqui, nessa situação é melhor porque soa melhor assim, porque é mais comum, porque, entendeu? Então são nuances que não dá, são as exceções. É a coisa da vivência. Isso você precisa ganhar essa experiência convivendo com alguém que sabe fazer isso. Inclusive pra gente é diferente. Você ter uma coisa ou escrita ou num vídeo é uma informação fria para o nosso cérebro, né? Do que você ter, é totalmente diferente de você ter uma experiência real com alguém que está te ensinando, que está te ajudando, que está vendo o seu caso, que está falando, fulano, não faça dessa forma, porque assim, você está chocando a melodia, aqui, experimenta esse outro, e você experimenta e fala, nossa, esse aqui é muito melhor. Isso é uma experiência para você muito diferente de uma experiência fria de um curso online. É totalmente diferente, por conta disso você evolui muito mais rápido. Você ficou interessado em saber como é que eu posso te ajudar? Lembra? Manda uma mensagem para mim aqui nesse WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em te responder e te explicar como que eu posso te ajudar. E se você curtiu esse vídeo, gostou, deixa aqui um comentário também que eu quero saber o que você achou. A gente pode de repente fazer uma parte 2 desse conteúdo falando de técnicas mais avançadas de chord melody, tá bom? E a gente se vê na próxima. Até mais.